Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Olímpia e Fluminense na tela do NS Futebol para vocês. Rápido recado antes da gente começar o vídeo para valer. Ao final do vídeo vai ter uma playlist com os jogos da Libertadores. Então assistam essa playlist, é muito legal essa playlist, para vocês entenderem qual era a vantagem da sua equipe, o que deu errado, o que deu certo, enfim. E também teremos a cobertura completa da semifinal e da final. Então assim, análise de confrontos, análise de mando de campo, análise de jogadores individual. A gente vai ter análise completa para vocês, prometo, tá bom? Então vamos a Olímpia e Fluminense. Começar pelo começo, né? Sempre importante. Posse de bola. Zero novidade, né? Zero novidade. Posse de bola favorável ao Fluminense. O grande ponto é a progressão. Progressão favorável ao Fluminense no total, mas no percentual aqui na relação dá um pouquinho de vantagem por Olímpia. Tá? Eu fiz essa conta no vídeo do Racing e Boca, vou fazer também aqui. Se você dividir os 63 da progressão pelo 59 do passe, você tem uma relação de 1,06. O que isso quer dizer? Isso quer dizer mais ou menos, em termos normalizados, o que a relação entre passe e progressão. Ou seja, o quanto passe, melhor a progressão, tá? 1,06. Se você pegar os 61 do Olímpia e dividir por 47, você tem uma relação de 1,29, quase 1,30. O que isso quer dizer? Que o Olímpia vai ter passes mais longos e que de fato consegue progredir tanto quanto o Fluminense, fazendo o seu jogo mais apoiado, mais construído com os passes. Então, o Olímpia está morto nessa relação. Não está. Não tá. Por mando de campo não está. O Fluminense fez muito bem ter aproveitado o primeiro jogo, coisa que o Flamengo não fez quando pegou o Olímpia. E agora a vantagem é por mando do Fluminense, mas por estratégia, a vantagem por mando é do Olímpia, mas por estratégia é do Fluminense, tá? Esta mesma equipe que tem este overall de passe faz mais finalizações e acaba convertendo mais para gol do que o Fluminense. Então a vantagem é grande nesse cenário aqui para a equipe do Olímpia. Recupera mais rápido, e o que isso quer dizer, apesar da diferença não ser tão grande? Isso quer dizer que é uma tendência de construção rápida do Olímpia, tá? Não é necessariamente algo negativo essa pouca posse de bola do Olímpia. Ela precisa pouco da posse para fazer um estrago tão grande quanto o Fluminense faz, tá? Então esse é o cenário, tá? Qual é o grande ponto? Também bloqueia melhor e se defende melhor. Então esses dois cenários aqui também dão uma margem para o Olímpia ir melhor por mando de campo do que o Fluminense, o que dá essa vantagem de 64 a 49. Tá? Eu geralmente não faço essa análise, mas vou colocar aqui só para compartilhar com vocês. Em termos de saldo, a vantagem nesse caso, por exemplo, é de 2,3, se não me falha a memória. Ou seja, há uma vantagem de 2 gols para o Olímpia numa situação de 0-0, coisa que não acontece, porque agora é um jogo de 180 minutos. A gente está iniciando no minuto 91, entre aspas, né? Então, já começa 2-0 para o Fluminense, ele vai ter que buscar um novo placar. Mas é um Olímpia muito perigoso, tá? Então, assim, por isso que eu falo que, dentre os cenários, por exemplo, o cenário do Inter é mais tranquilo, o cenário do Palmeiras é tranquilíssimo, e o cenário mais complicado do que o Olímpia e Fluminense só o do Racing e Boca, tá? Dentro desses confrontos que vão ter. No estilo de jogo, o Fluminense leva vantagem. Então, o que isso quer dizer? Vamos analisar os gráficos aqui. Se a gente for olhar por estilo de jogo, e está em azul, tá? E por isso que a gente falava do primeiro jogo ser muito importante para o Fluminense. O Olímpia não faz uma grande Libertadores contra as grandes equipes, tá? Então você vê uma equipe sem a posse da bola, você vê uma equipe que tem dificuldade nas taxas de conversão, você vê uma equipe que tem dificuldade de construir o jogo e recuperar essa posse, mas isso é quase o que acontece com o Bolívar, por exemplo, para a gente pegar de exemplo. Fora de casa é um jeito, dentro de casa é outro. Isso, na média, faz com que você tenha esse gráfico mais com menor área, azul ali, naquela linha azul, e uma grande área laranja, ou seja, jogando em casa, de fato, é uma vantagem muito grande para o Olímpia. Então, nesse cenário que a vantagem é muito grande para o Olímpia, você tem aí sim um cenário onde o Olímpia vai sempre jogar em favor do mando de campo. E nessa jogada em favor do mando de campo, você tem um cenário muito propenso para o Olímpia nesse jogo.
Por isso que a gente falava que era importante o Fluminense conseguir, nesse cenário, vencer no Maracanã com uma margem confortável para poder ter um jogo estratégico fora de casa. O grande detalhe é que, obviamente, a gente não imagina que o Fluminense vá ter um jogo estratégico. Tá? E o que eu estou chamando de jogo estratégico? Você tem, entre todos os cenários do Fluminense, uma manutenção da posse da bola, uma manutenção da progressão, basicamente uma manutenção da recuperação, tá? Então da velocidade de recuperação dessa equipe, mas você vai ter provavelmente uma queda do bloqueio, ou seja, subir mais a marcação, ter velocidades parecidas jogando fora de casa na Libertadores gera problema. Você tem ali uma manutenção da defesa, mas também não é um valor muito alto aqui, e aí você acaba tendo geralmente uma queda na conversão e uma queda na finalização. Então você encontra menos espaços para conseguir gerar a finalização certa a gol, e aí você acaba tendo uma queda também nessa conversão para gol. Qual é o cenário que a gente pode cravar que vai ser o jogo? Um domínio visual do Fluminense e um domínio do Olímpia na hora de gerar perigo. Tá? Então, visualmente você vai bater o olho no jogo e vai sentir que o Fluminense está coordenando todas as ações. Se o Fluminense não fizer o primeiro gol logo, o Olímpia acaba conseguindo mais ações de perigo. Se o Fluminense fizer o primeiro gol, mata o jogo. Tá? Essa é a grande sacada ali. Fez o primeiro, mata o jogo. Qual é o cenário que a gente pode esperar? Caso esse primeiro gol não ocorra logo para o Fluminense, um Olímpia que ao longo do tempo precisará converter o primeiro logo para gerar uma pressão muito grande nessa equipe do Fluminense. Tá? Qual é o grande problema dessas equipes? E aí a gente pode usar o Palmeiras como exemplo. Tá? Você não vê um ajuste estratégico. Então, qual que é o grande medo provável que um torcedor do Fluminense esteja tendo e numericamente faça sentido? É que numa situação como essa, ficar com a posse de bola é muito importante. Numa situação como essa, ter um cenário, por vezes, de recuo da equipe, até de entregar a bola para o adversário que não sabe ficar em posse da bola, também seria interessante. Mas você não vai ver uma alteração da estratégia do Fluminense. A estratégia é essa, só tem essa. Então, nesse cenário, pode ser que as piores visões que o torcedor do Fluminense teve ao longo da temporada possam aparecer. Tá? O que eu acho que vai acontecer? O Fluminense classifica tranquilo se fizer o primeiro gol, e acredito que faça. A equipe do Olímpia não é uma equipe tão forte assim. Tá? O confronto não está definido, mas não é uma equipe tão forte. Acredito eu que vá dar Fluminense nessa. O problema está justamente em determinados cenários pode haver uma situação de desequilíbrio e o Fluminense precisa buscar alternativas. Tá? E nessa busca por alternativas, esse cenário está mais confortável, mas outros podem não estar. Tá bom? Então esse é o único recado que fica. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.